É estudante do IFCE e quer saber mais sobre os auxílios estudantis? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social do IFCE e eu estou aqui hoje para falar sobre os editais de auxílios anuais. Eles estão sendo lançados em todos os campos do IFCE para os estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, para saber mais sobre os regramentos e quais os auxílios que estão disponíveis, acompanhe comigo esse vídeo. Bom, então, para falar sobre o edital de auxílios anuais promovidos pela assistência estudantil do IFCE agora no ano de 2023, a gente precisa informar para vocês que há um novo regulamento de auxílios estudantis, que a gente chama comumente de RAI. Ele foi alterado agora no ano de 2023 pela resolução do IFCE número 24. Essa resolução promoveu algumas alterações na documentação, criou um novo auxílio e teve também outras mudanças que a gente vai falar aqui no decorrer da explicação do edital. Para começar, quais são os objetivos dos auxílios ofertados pelo IFCE? Bom, a primeira é ampliar as condições de permanência e apoio à formação acadêmica dos discentes regularmente matriculados no IFCE por meio de auxílios em forma de pecúnia, na perspectiva de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e prevenir situações de retenção e evasão decorrentes de vulnerabilidade social. Então, é feito um pagamento em pecúnia, em espécie, em dinheiro, para os estudantes que se encontram em condição de vulnerabilidade social a fim de garantir uma maior permanência. E que auxílios são esses, É isso que a gente vai apresentar agora. Para começar, nós temos os auxílios universais, que qualquer estudante teria direito a receber. Esses auxílios universais não vão ter como critério a renda per capita, nem os índices de vulnerabilidade social do estudante. Exemplos de auxílios universais promovidos pelo RAI são 3. O auxílio acadêmico, o auxílio pré-embarque internacional e o auxílio visita e viagem técnica. Nós não vamos nos debruçar aqui na explicação de cada um deles, porque não é o foco deste edital. Esses auxílios não são ofertados por meio de editais. O acadêmico, ele basicamente é a oferta de um recurso para os estudantes poderem participar de eventos acadêmicos, em geral quando vão apresentar trabalho. Visita e viagem técnica é solicitado pelo próprio professor para realizar uma visita em algum outro local e aí, em contato com a coordenação, é feita toda a logística para que cada estudante consiga receber um valor que consiga garantir pelo menos uma estadia, caso haja um pernoite, ou uma alimentação durante esse translado para essa visita, tá? E o pré-embarque internacional, ele também tem condições bem específicas para quem vai participar desse programa internacional do IFCE, não é o caso da explicação desse vídeo aqui. No caso dos auxílios de vulnerabilidade social, a gente divide os auxílios que são ofertados sem edital e os auxílios que são ofertados por meio de edital. Sem edital, a gente tem os auxílios emergencial, auxílio óculos e o didático pedagógico. O emergencial é um auxílio que, como o nome já diz, ele é ofertado para qualquer estudante que se encontra em situação de algum tipo de vulnerabilidade social em decorrência de um fato emergencial que ocorreu na vida dele. Exemplo, o estudante perdeu móveis da casa dele por conta de uma chuva. Alguém da família desse estudante veio a falecer e aí alguma vulnerabilidade dele se tornou mais grave ainda. É uma situação fora do padrão e que o assistente social vai avaliar e fazer a concessão desse auxílio, que pode ser pago no máximo de 4 parcelas, no valor de até R$ 398. Também não é o foco desse vídeo aqui, porque é um auxílio sem edital, ele tem uma vigência anual, durante todo o ano pode ser feita a concessão se houver disponibilidade orçamentária, desde que o estudante ele só pode receber uma vez por ano até 4 parcelas. O auxílio óculos também vai depender da disponibilidade orçamentária do campus, é a ajuda de custo que o campus oferece para que o estudante custeie em partes, a aquisição de um óculos ou alguma coisa nesse sentido, lente. A gente entende que não tem como custear o total do óculos.
Então, em média, o valor está em R$ 576, mas não custeia 100% do valor, é para ajudar a aquisição de um novo óculos. E ele também só pode ser ofertado pelo estudante a cada 1 ano, né? O campus pode ter mais de uma oferta por semestre, né? Cada semestre ofertar fazer uma oferta de auxílio óculos, mas o estudante só pode ser contemplado no intervalo de a cada 1 ano. E o auxílio didático-pedagógico também é bem específico, porque ele tem que ser ofertado para a turma inteira, no caso que vai fazer alguma disciplina que precise de algum material específico. Exemplo, alguns cursos têm algumas vestimentas que são obrigatórias, enfim, tem algumas regras que têm que ser seguidas e todas elas estão explicadas no regulamento de auxílios estudantis. Não é o foco da explicação desse vídeo, é só para a gente situar que eles existem e são ofertados sem edital. O foco do nosso vídeo é aqui, é começar a explicação de quais são os auxílios de vulnerabilidade social com edital, que é o que vai ser lançado agora no IFCE na maioria dos campi. Nós temos os auxílios alimentação, moradia, discentes pais e mães, inclusão digital, auxílio permanência, que é novo, é o auxílio permanência acadêmica, auxílio transporte e o auxílio formação. Esses auxílios, assim como todos os de vulnerabilidade social, têm uma renda per capita que é estabelecida pela Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, de um salário mínimo e meio per capita. Então, vai contabilizar o total da renda da família, dividir pela quantidade de membros que essa família possui, e aí vai ser calculado a renda per capita do estudante. Essa renda não pode ultrapassar um salário mínimo e meio por estudante, tá? Então, esses são os auxílios de vulnerabilidade com edital que são pagos em 12 parcelas mensais, ok? E aí, obrigatoriamente, o estudante precisa estar matriculado, regularmente matriculado, para poder conseguir ser beneficiado com esse auxílio. O auxílio alimentação, como o nome já diz, vai ajudar o estudante a custear despesas com alimentação. O auxílio moradia, a gente vai já mostrar as regras específicas, é geralmente vinculado para estudantes que não moram no município, naturalmente são de outros municípios e precisam, às vezes, alugar um imóvel na cidade do campus. Então, eles vão precisar alugar um imóvel, em geral, rateiam com outros colegas para ajudar a pagar, e aí precisa apresentar uma série de documentações que a gente vai já mostrar em maior detalhe. Discente pais e mães é um auxílio destinado para os estudantes que são pais ou mães e que, devido à ausência de creche no âmbito do IFCE, é concedido esse auxílio para ajudar a custear e facilitar a permanência desse estudante no campus, considerando que eles, possuem filhos. O auxílio inclusão digital, ele também vai ser garantido para estudantes que estão em algum local, que não tenham algum plano de internet, enfim, que precise adquirir inclusive a possibilidade de concessão até de um equipamento tecnológico, como um computador, algo que facilite esse estudante ser incluído digitalmente. Atualmente, esse auxílio não está em oferta, ele foi muito ofertado no período da pandemia. Atualmente, ele não está em oferta, a depender da realidade de cada cada campus. O auxílio formação é um auxílio também específico. Em geral, há uma abertura de edital para os professores cadastrarem o seu projeto. É feita uma seleção dos melhores projetos. Esses projetos vão ser avaliados e os que forem classificados vai ser ofertado um novo edital para os estudantes concorrerem nos projetos que foram previamente aprovados no edital anterior. E aí o estudante recebe uma bolsa de R$ 398, que é um valor até considerável, e tem como contrapartida 12 horas semanais que tem que ser prestada por receber o auxílio formação, tá? Lembrando que não é uma bolsa mérito como PIBIC, PIBID. Então, o critério de avaliação não é a melhor nota, não é o estudante que é mais participativo, enfim, como geralmente é feito nas bolsas mérito.
Aqui o critério é vulnerabilidade social. Então, os estudantes com maior índice de vulnerabilidade social vão ser beneficiados com o auxílio, como os demais, também com o auxílio formação. O auxílio permanência é um auxílio novo, que foi criado agora com o novo regulamento de auxílios estudantis, o RAI de 2023, e ele veio para dar mais opções, especialmente para os estudantes que residem na sede do campus. Então, em geral, eles não conseguiam solicitar auxílio moradia, não conseguiam solicitar auxílio transporte. Esse permanência, ele é um auxílio coringa, que qualquer estudante que tenha alguma vulnerabilidade social pode vir a recebê-lo, ok? Então, existem os critérios que vão ser avaliados, mas todos os estudantes que se enquadrem na condição de vulnerabilidade estabelecida pelo PNAES, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, pode vir a fazer uso do permanência acadêmica. E aí, claro, vai ser feito um ranking durante a seleção, os estudantes mais vulneráveis vão ficar no topo desse ranking e aí vai ser deferido conforme disponibilidade orçamentária de cada campus. O auxílio transporte também é um auxílio que tem condições específicas. O estudante precisa apresentar o trecho que ele se desloca. Em geral, existe transporte dos municípios vizinhos para a sede do campus, porém, mesmo tendo esse transporte do município, às vezes o estudante está numa zona rural e precisa chegar até o local em que o ônibus passa, ou então ele mora na própria sede do campus e gasta com deslocamento por meio de uma moto, enfim, passagem de ônibus. Enfim, o estudante vai fazer a comprovação da necessidade do auxílio transporte e vai ser avaliado pelo profissional que vai fazer a avaliação, que é o assistente social do campus. Todo o processo de inscrição é realizado por meio do nosso sistema informatizado, que é o CISAI. Então, lá no CISAI, o estudante vai fazer o cadastro, preencher a caracterização e vai fazer a inscrição durante o período de abertura, né, de vigência das inscrições, que aí isso vai estar previsto no seu edital, tá? O cronograma vai estabelecer o período de inscrições. O período de inscrição, caso o estudante apresente algum problema técnico na hora de fazer a sua inscrição, ele pode abrir um chamado. E esse chamado vai ser analisado pela Diretoria de Tecnologia de Informação, que é a DGTI. E aí, o passo a passo para você entrar em contato e abrir esse chamado é só ir lá no nosso site do IFCE, apertar Central de Atendimento, Aluno, Tecnologia da Informação, CISAI e informar qual o erro. Entrar em contato com o assistente social para informar esse erro, ela provavelmente vai te passar essa orientação, porque só quem consegue resolver erro do sistema de fato é o pessoal da informática do IFCE. Então, esse é o nosso site do IFCE, do CISAI. Então, o endereço é cisai.ifce.edu.br. O estudante vai colocar a matrícula e a senha que ele já tem cadastrada para acessar o sistema. Caso esse seja o seu primeiro acesso, você nunca tenha feito o seu cadastro, você vai clicar em É Aluno e Não Tem Cadastro, para realizar o seu cadastro para o acesso a primeira vez. Lembrando que o e-mail a ser cadastrado precisa ser o mesmo utilizado no QE acadêmico. Se colocar um e-mail diferente, vai dar erro no cadastro. Então, conhecida a tela do CISAI, a gente já tem um vídeo gravado, tutorial, mostrando como fazer a solicitação dentro do CISAI. Esse vídeo é mais para mostrar informações gerais sobre o edital de auxílios, ok? Ainda sobre o CISAI, durante o período de inscrição, o estudante poderá realizar alteração dos documentos exigidos para inscrição, mas não poderá alterar a caracterização socioeconômica já preenchida, tá? Caso o estudante verifique alguma incorreção na caracterização socioeconômica, após a finalização da inscrição, poderá efetuar a desistência do pedido e realizar uma nova solicitação. Esse procedimento só poderá ocorrer durante o período de inscrição. Então, você foi lá, fez a sua inscrição, verificou que faltou algum documento. Para não ser indeferido, vai lá, faz a desistência da inscrição
e faz a solicitação novamente, colocando tudo completinho, ok? Atenção! Vamos começar a falar aqui dos documentos. O principal motivo de indeferimento de auxílios é porque alguns estudantes colocam documentos incompletos ou incorretos. Então, para que você não tenha sua inscrição indeferida por documentação, preste atenção em quais documentos são exigidos para a seleção dos auxílios anuais, ok? E um outro detalhe, a falta de qualquer documento necessário à concessão do auxílio vai implicar no indeferimento e isso não cabe recurso, tá? Se você deixar de enviar o documento que está previsto no edital. Só vai caber recurso nas situações de envio de documentos incorretos. Exemplo, não é para ter rasura, mas por algum motivo seu documento está rasurado, ilegível ou alguma informação incompleta, desatualizada que o assistente social não entendeu. Então, esse tipo de problema pode entrar com recurso e enviar a documentação correta no recurso. Agora, a falta de documento que já era exigido no edital, se faltou, não cabe recurso, vai ser indeferido por falta de documentação. Em relação à documentação geral obrigatória, o estudante precisa apresentar a declaração da situação de ocupação e renda do grupo familiar. Ela tem que ser devidamente preenchida com data e assinatura e tem que ter a declaração, essa declaração foi alterada. Antes do RAI de 2023, era uma declaração para cada membro da família acima de 18 anos que precisava comprovar renda. Hoje, lá no anexo 2 do edital, você vai conferir que existe uma única declaração e nessa você vai colocar o nome de todos os membros da sua família e vai colocar qual a profissão, né, qual o vínculo, a renda, e essa pessoa vai assinar nessa única declaração. E ao final da declaração, você assina, você estudante, caso seja maior de 18 anos. Menor de 18 anos, quem assina é o responsável, ok? Então, essa declaração é muito importante, ela foi modificada justamente para evitar indeferimento dos estudantes que esqueciam de algum membro da família. Comprovante de renda formal dos membros do grupo familiar, inclusive do estudante, que possui vínculo empregatício, aposentado, pensionista, alguém que recebe BPC. Esses comprovantes, eles têm que estar num prazo de até 3 meses da data de publicação do edital, tá? Não pode enviar documentação desatualizada. E essa comprovação de renda, ela precisa ser feita para cada membro da família acima de 18 anos. Então, trabalha de carteira assinada, tem que apresentar o contra-cheque. Recebe benefício previdenciário, tem que colocar lá o extrato do INSS. Caso a pessoa trabalhe de maneira informal e não tenha comprovante, é que ela vai apresentar a documentação da declaração e vai colocar na declaração de renda informal do grupo familiar o valor de cada um dos membros que recebem, né, que tem algum tipo de rendimento de maneira informal. Espero que tenha dado para entender a diferença. Além disso, você tem que enviar o comprovante de residência e esse comprovante tem que ter validade de até 3 meses da data de publicação do edital. Então, se o seu edital é de março, não adianta você enviar um comprovante de 6 meses atrás, ok? Ele tem que ser no máximo até dezembro, que é dezembro, janeiro, fevereiro, o edital é agora no mês de março. De preferência, o mais próximo possível. Então, o edital é de março, traz um comprovante de residência de março, fevereiro estourando. Documentação obrigatória ainda no caso do discente menor de 18 anos. Ele precisa assinar uma declaração, né? Na verdade, preencher a declaração com os seus dados e o dado do responsável, e quem vai assinar é o responsável pelo adolescente, ok? Menor de 18 anos. Isso está disponível no anexo 3 do edital.
Existem algumas documentações que elas não são obrigatórias, caso você não a apresente, você não vai ser desclassificado, mas ela é classificatória, ou seja, se você apresentar, você vai ganhar um pontinho a mais na análise e isso vai te ajudar a ser ranqueado, né, mais lá para cima nos índices de vulnerabilidade social. Um exemplo aqui é o programa Bolsa Família, que antes, né, ano passado, era conhecido como Auxílio Brasil. Esse ano agora, com o governo Lula, voltou a se chamar Bolsa Família, ok? Então, você precisa apresentar o extrato nominal do programa Bolsa Família, óbvio, se a sua família for beneficiada. Se não for, não precisa apresentar esse comprovante. Esse extrato, ele precisa obrigatoriamente conter o nome do titular e a data de emissão. Tem estudante que apresenta extrato só com o número do NIS. Não pode. Apenas o número do NIS, esse comprovante não vai ser considerado e você não vai pontuar. Antes da alteração do RAI, esse estudante seria desclassificado. Após a atual, alteração do RAI de 2023, o estudante não desclassifica caso ele entregue um comprovante que não esteja dentro desse padrão que a gente estabelece no edital, porém ele não vai pontuar, ok? Documentação específica. Aí é específico para cada auxílio, a depender de qual auxílio você vai solicitar. No caso, para os estudantes que solicitarem o auxílio discente pais e mães, além da documentação geral e a documentação classificatória, ele também vai ter que enviar certidão de nascimento ou identidade dos filhos com até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos e 11 meses, ou acima de 12 anos, de 12 anos em diante, caso esse filho tenha algum tipo de deficiência. Caso esse filho tenha algum tipo de deficiência, além da certidão de nascimento, ele precisa apresentar o laudo, Vamos supor que o filho tem 13, 14 anos, enfim, acima de 12 anos, além da certidão, ele precisa apresentar o laudo comprovando que o filho tem deficiência, ok? Auxílio inclusão digital. Para aquisição de um computador, ou então algum acesso ou melhoria de planos de internet, para realização de manutenção ou atualização de um equipamento, o que é que o estudante vai precisar apresentar? 3 orçamentos, preferencialmente emitidos por estabelecimentos distintos. Nesse orçamento tem que ter CNPJ e vai prevalecer o de menor preço. Existe um modelo no anexo do edital já para esses 3 tipos de orçamento, ok? E aí, além de dar documentação geral, tem que colocar os orçamentos quem for solicitar o auxílio inclusão digital. Auxílio moradia. Ele tem mais detalhes, presta atenção. Você vai apresentar no CISAI o contrato de locação ou a declaração do locador, que está disponível no anexo 4 do edital, dizendo que você aluga um imóvel na cidade, ok? Existe esse contrato. Quando às vezes não tem contrato, na ausência do contrato, pode apresentar a declaração do locador do imóvel. Mas caso você ainda não tenha alugado, o imóvel vai alugar depois da concessão do auxílio, calma, não tem problema, tem solução. Hipótese 2. Caso o estudante não possua contrato, pode apresentar o termo de compromisso, que está disponível no anexo 5, comprometendo-se a entregar o contrato posteriormente num prazo de até 45 dias. Então, você foi selecionado para auxílio moradia, mas ainda não tem um contrato, durante a seleção, preenche a declaração disponível no anexo 5, dizendo que você se compromete a entregar o contrato num prazo de 45 dias, ok? E caso o estudante locador do imóvel seja oriundo de uma localidade fora da sede do campus e ele dependa financeiramente da família de origem, ele deve apresentar também o comprovante de endereço da família de origem, além do contrato de locação do imóvel. Exemplo: você é um estudante que não mora na sede do seu campus. Sua família é do interior e você mudou de cidade para poder estudar no IFCE. Além do seu comprovante de endereço aí na cidade do seu campus, você precisa apresentar o comprovante de endereço da sua família de origem.
mesmo que ela não more no mesmo local, mesmo que você não more com ela. Mas se você depende financeiramente da sua família, tem que apresentar o comprovante do endereço da família, ok? Atenção! Todos esses documentos que a gente acabou de escrever, eles precisam estar com data, né, datados, assinados, legíveis, sem nenhum tipo de rasura, e a validade tem que ser de até 3 meses da data de publicação do edital. Caso essas questões não sejam respeitadas, o seu auxílio pode ser indeferido por problema de documentação. Quanto aos recursos, existe a possibilidade de recurso contra o edital, e aí no cronograma tem o prazo previsto de quando cabe entrar com recurso contra o edital. Em geral, esse recurso é por meio de e-mail, vai enviar um e-mail lá para o e-mail disponível no seu edital e vai se identificar e explicar por qual razão você está tentando entrar com recurso contra o edital. E aí a comissão vai avaliar. Cabe recurso contra o resultado parcial da seleção realizado exclusivamente por meio do CISAI, tá? Então, só é possível entrar com recurso contra o resultado já lá no final por meio do CISAI. O recurso contra o edital é por e-mail, mas o recurso contra o resultado somente dentro do CISAI. Lá tem uma abinha que tem a opção de você entrar com recurso. Em caso de documentação, problema de documentação, seu auxílio foi indeferido. Somente caberá recurso nas situações de envio de documentos incorretos. A falta de documentos não cabe recurso, seu auxílio foi indeferido e ponto. Exemplo, documento que por algum motivo está rasurado, ilegível, algum tipo de informação incompleta ou desatualizada. Mas, gente, nem por isso vamos fazer o negócio de qualquer jeito, porque depois você entra com recurso, né? O ideal é que você faça tudo corretamente na sua primeira solicitação, para que a análise seja feita corretamente e não corra o risco de você ser indeferido por algum problema de documento, tá? Os documentos exigidos no edital e não entregues durante a seleção não poderão ser enviados posteriormente durante os recursos, foi o que a gente já pontuou. Quanto ao pagamento, os auxílios serão pagos por meio de transferência eletrônica em conta bancária do estudante e não é permitido fazer o pagamento em conta de terceiros ou conta conjunta. Então, tem estudante menor de idade que apresenta conta dos pais. Não pode. Tem que ser no próprio CPF do estudante. Se você não tiver conta aberta, corre. Durante a seleção, já vai providenciando a abertura da sua conta. Caso você seja menor de idade, não tem problema. Os bancos digitais, eles já estão facilitando, né, a abertura de conta por estudantes menor de idade. Exemplo, Nubank, Inter, praticamente todos os bancos hoje têm a modalidade digital, que é uma conta que não cobra tarifa, ok? Então, após a divulgação do resultado final, se você teve o seu auxílio deferido, vocês terão um prazo de 5 dias úteis para informar no CISAI os dados bancários, sob pena de perder o benefício, ok? Quem ficar em lista de espera? Bom, no edital está previsto o seguinte: os estudantes que forem indeferidos por questão de documento, eles já indeferidos de cara. Depois, todos os estudantes que tiverem documentação apta e não conseguirem ficar dentro das vagas disponíveis no edital, esses estudantes vão permanecer em lista de espera, tá? Porque pode aparecer um recurso extra daqui para o final do ano e esse estudante vir a ser contemplado. Então, todos os estudantes que colocarem a documentação correta serão ranqueados conforme os índices de vulnerabilidade social. As pessoas com maior vulnerabilidade vão ficar lá no topo e vão receber de início os auxílios conforme a quantidade de vagas e disponibilidade orçamentária do campus. Ao final, sobrando recurso, pode ser que esse estudante seja chamado para fechar essa lista de espera e serem pagas novas parcelas. Atenção!
o quantitativo de parcelas a serem pagas vai ser definido pela equipe da assistência estudantil em conjunto com a direção geral do campus, ok? E aí vai ser conforme a disponibilidade orçamentária. Pode ser que se você for chamado já lá no final, você não receba um total de 12 parcelas para não comprometer o orçamento do ano seguinte. A obrigação de pagar as 12 parcelas conforme está previsto no edital e no nosso regulamento é para quem é deferido desde o início da seleção, ok? E em caso de fraude? Bom, o pagamento do auxílio ele vai poder ser cancelado caso seja identificada alguma informação inverídica ou falsa, ok? Então, para evitar esse tipo de problema, por favor, preencham a documentação correta e sem nenhuma informação falsa. Lembrando que a gente tem nos nossos auxílios, a gente trabalha com recurso que é federal e tem um prazo de até 5 anos para que a gente seja fiscalizado, nós e FCE, quanto ao pagamento dos auxílios. Então, algumas informações falsas podem não ser identificadas de imediato, mas até um prazo de até 5 anos depois, né, da data que você está recebendo o auxílio, pode acontecer de o Tribunal de Contas da União ou a CGU, que é a Controladoria Geral da União, identificar algum problema e pedir um reembolso caso tenha sido feita alguma informação falsa. Exemplo, a pessoa colocou uma renda menor do que a que recebe de fato, né? Tem uma renda média maior e apresenta uma renda menor só para poder ser contemplado com auxílio. Então, esse tipo de informação no futuro pode vir a ser identificada. E no mais era isso que nós tínhamos para apresentar. A sua participação ela é muito importante. Lembrando que em casos de dúvidas ou casos omissos, eles serão verificados pelo serviço social do seu campus. Então, o ou a assistente social do seu campus poderá analisar casos omissos ou que não foram apresentados especificamente aqui nesse vídeo ou no seu edital, ok? Bom, então era isso que a gente tinha para apresentar quanto ao edital de auxílios anuais. Caso tenha permanecido alguma dúvida quanto aos auxílios, você pode procurar o serviço social do seu campus, ok? Beijos, tchau, tchau!